A medida provisória 936, que trata da suspensão do contrato de trabalho ou da redução da jornada e do salário dos trabalhadores e que visa manter a renda e o emprego dos funcionários, foi prorrogada por mais 60 dias. No que será que isso interfere na vida dos empresários e dos seus funcionários? Eu estou aqui hoje com a doutora Leila Salvati. A doutora Leila é advogada especializada em direito empresarial trabalhista e vai responder algumas perguntas, algumas dúvidas, que surgiram a respeito da MP 936 e da sua prorrogação. Doutora Leila, obrigada por estar aqui no programa Viva a Vida e com o nosso objetivo sempre de utilidade pública, de levar ao empresariado da região, de todos aqueles que estão nos assistindo. Eu tenho aqui algumas perguntas para a senhora, tudo bem? Olá, doutora Virgínia, obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui para a gente poder estar aí tirando as dúvidas e resolvendo os maiores conflitos que existem acerca da MP 936. Então, eu já vou aqui passar algumas perguntas dos internautas e de empresários que nos acompanham. A pessoa pode entrar de suspensão do contrato de trabalho após o término da redução de jornada? Já foi feita a redução por 90 dias, eu entendo, porque era o prazo previsto na MP. Depois que acabar o período de redução de jornada e de salário, pode ser feita na sequência suspensão do contrato com o mesmo funcionário? Pela medida provisória atual, não pode, porque já deu o prazo de 90 dias. Porém, essa medida provisória, ela está hoje, ela está no Senado, ela já foi votada na Câmara dos Deputados e ela está no Senado. A hora que o Congresso converter essa medida provisória em lei, pode até ser que haja uma ampliação desse prazo. Entendi, mas no momento não pode. No momento não pode. Tá. Agora, posso interromper o contrato de redução e fazer o de suspensão? Pode. Aí nós vamos ter que somar por quanto tempo ficou suspenso, por quanto tempo foi reduzido, mais o período de suspensão. Não pode ultrapassar os 90 dias. Nada pode ultrapassar os 90 dias. Agora, só para a gente entender certinho. Então, a MP tinha o prazo de 60 dias de validade. Isso quer dizer que, por exemplo, quem já teve a suspensão por 60 dias, sendo prorrogado o prazo da medida provisória, eu já sei, mas eu quero que a doutora responda para quem tem dúvida. Pode fazer de novo, fazer um bis in idem, fazer em duplicidade a suspensão por mais 60 dias do mesmo funcionário? Então, vamos lá, doutora. São coisas distintas. Sim. Uma medida provisória, existe determinados prazos na Constituição para uma medida provisória. A Constituição Federal prevê que uma medida provisória ela tem vigência de 60 dias, prorrogável por mais 60. Certo. Ou seja, em 120 dias, se não for convertido em lei, perde a validade essa medida provisória. Então, 60 dias de validade. Validade, se não for convertido em lei. Ocorre que a única coisa que mudou foi o prazo dessa medida provisória. O prazo de validade da medida provisória. Da medida provisória e não o direito material da medida provisória. Continuamos com os 90 dias. Qual que é a vantagem nessa prorrogação? Teve muita gente que não fez ainda essa suspensão e durante esse período que o comércio ficou parado, que os funcionários vão voltar a trabalhar e dependendo de como estiver as condições financeiras de determinados comércios ou determinadas empresas, tem a possibilidade de vir a fazer agora. Entendi. Então vamos para a próxima pergunta. Eu queria saber a respeito da empregada doméstica. É uma outra pergunta que a gente tem aqui. Vamos lá. Cabe redução de salário para uma empregada com salário de R$ 1.200 e a redução da jornada de trabalho? Pode. Porque ao acessar o e-social doméstica para a folha de maio de 2020, tem ou há algum benefício para o empregador no que diz respeito
a suspensão ou diminuição do recolhimento dos encargos e obrigações trabalhistas? Quantas perguntas de E uma vez? só, né? Assim, Vamos. primeiro, a empregada doméstica pode ser aplicada a MP 936 para ela? Então, eu vou responder de uma forma genérica. Toda pessoa que ela tem carteira assinada, que ela seja regime seletista, o empregador ele tem direito de fazer tanto a redução quanto a suspensão. Então, a empregada doméstica, independente do valor do salário, o empregador pode fazer tanto a redução quanto a suspensão. Quanto ao E-Social, na realidade o E-Social não interfere nessa situação, porque o cadastro é feito no Ministério da Economia. Entendi. Agora, com relação à contribuição previdenciária e o recolhimento do FGTS, é possível, o que o empresário ele vai precisar recolher esses tributos, né? Essa contribuição durante o prazo de suspensão do contrato de trabalho ou não? Tanto na suspensão quanto nos demais casos se tratam de verba indenizatória, então não há recolhimento de INSS nem há recolhimento de FGTS. Então a medida provisória foi interessante não só para os empregados que tiveram a manutenção da sua renda e do emprego, porque existe depois a estabilidade provisória. Quando eles retornam, eles têm o mesmo prazo de suspensão ou de redução, né? Se for 60 ou 90 dias, ele tem o mesmo prazo de estabilidade no emprego. Então, houve a manutenção dos empregos. E houve também essa benesse para o empregador, que além de pagar menos, né, ele não vai ter que recolher o FGTS e o INSS dos empregados nesse período, é isso? Exatamente isso, doutora. É um equilíbrio entre emprego e economia. A maioria das empresas prorrogaram a suspensão do contrato de trabalho por 60 dias. Com essa prorrogação da medida provisória, o contrato de suspensão é prorrogado automaticamente ou as empresas terão que fazer novamente o cadastro? Não, a prorrogação ela é única. Se já foi feito por 60 dias, o cadastro também é único. Entendi. Então, o que houve foi a prorrogação da validade da MP, não a prorrogação do benefício. Não é 60 dias de suspensão, mais 60 dias agora de suspensão. Não, são só os primeiros 60 dias. O que houve foi a prorrogação da validade. Quem ainda não aplicou o benefício da suspensão para os seus empregados, agora tem a oportunidade de aplicar. É isso, né, doutora? Exatamente isso. O que nós tivemos aí foi uma prorrogação do direito processual, o direito constitucional em si. Entendi. Agora, outra pergunta. A empresa pode realizar esse acordo sem avisar o funcionário e informar só depois de realizado? O funcionário pode se recusar a trabalhar com o contrato suspenso? No caso aqui, é uma escola, né, o funcionário de uma escola que já teve o seu contrato suspenso por 60 dias. Nesse caso, poderá ser renovado? É novamente a pergunta, mais para a gente reforçar. Bom, em primeiro lugar, para ter qualquer aplicação da medida provisória, eu necessito da anuência do empregado. Sim. Começamos por aí. Nesse caso específico, não pode ser prorrogado de novo por mais 60 dias. Doutora Leila, com a passagem da medida provisória pelo Congresso Nacional, mais especificamente pela Câmara dos Deputados, houve aí uma alteração no que diz respeito aos acordos individuais e às empresas que oferem renda, ou seja, receita bruta anual superior a 4,8 milhões, né? Pois é, doutora Virgínia, a alteração que nós tivemos diz respeito ao valor que o funcionário ofere de salário. No texto original, aquele funcionário que oferece salário até 3 salários mínimos, a empresa poderia fazer com ele acordo individual. Já agora no texto de lei, para se fazer acordo individual, é necessário que o salário do empregado não seja superior a 2 salários mínimos. Mas isso só para empresas que têm receita bruta anual superior a 4,8 milhões.
para pequenas empresas que têm receita bruta inferior a 4,8 milhões, continua o texto original da medida provisória? Continua o texto original. O texto original ele só mudou para as empresas que têm a receita bruta anual superior a 4,8 milhões. Já para microempresas e pequenas empresas, continua na mesma situação, doutora Virgínia. Então, pode fazer o acordo individual com o seu funcionário se ele ganhar até 3 salários mínimos. Para empresas que têm receita anual bruta superior a 4,8 milhões, aí vai passar para até 2 salários mínimos apenas. Exatamente isso, doutora Virgínia. E por isso, nesse momento, eu aconselho que essas empresas, especificamente, se ainda não se utilizaram dos benefícios da medida provisória 936, que se utilize de imediato, porque a partir do momento que passar pelo Senado, se o funcionário oferir renda maior do que 2 salários mínimos, vai ser necessário acordo coletivo. E aí precisa do sindicato, né? Exatamente, doutora. Pode até ser que não passe essa alteração no Senado, né? Porém, existe uma grande chance, de passar, e aí os empresários de médias e grandes empresas têm que tomar aí essa precaução e se utilizar dos benefícios da MP enquanto ela ainda não vira lei, né, doutora? Exatamente, é melhor não correr o risco, né, doutora? Se essa medida provisória agora ela foi prorrogada por mais 60 dias, então nós temos aí junho e julho para a aplicação da medida provisória, não é isso? Exatamente, doutora. Se o empresário quiser aplicar essa medida provisória, vamos dizer assim, 90 dias de redução para o seu funcionário, redução de salário de jornada para o seu funcionário aí em 25%, 50% ou 70%. Só que se ele fizer o contrato com o funcionário dia 29 de julho, ainda está vigorando a medida provisória. Mas ele pode fazer estendendo por 90 dias essa redução? Pode, e daí sim. Vai chegar a agosto, setembro e outubro. Ele pode sim, porque aí nós não estamos falando de prazos da vigência da medida provisória, e sim do direito material constante na medida provisória. O direito material constante na medida provisória são 90 dias enquanto estiver em vigência a medida provisória. Então, se o contrato for feito dentro da vigência da medida provisória, ele estende os seus efeitos mesmo após encerrar o seu prazo de validade. Exatamente, perfeita a colocação da senhora. Que bom! É porque a gente tem que ir traduzindo, né? Porque senão as pessoas acabam não entendendo. Então, não interessa que a medida provisória tenha aí encerrado sua vigência no final de julho. Se a data da assinatura do contrato está dentro da vigência da medida provisória, os seus efeitos se estendem para a suspensão do contrato de trabalho em até 60 dias ou para a redução do salário da jornada em até 90 dias, mesmo depois que já tenha perdido aí a sua eficácia. Perfeito, doutor. O que a gente não pode confundir é a eficácia da medida provisória com a assinatura do contrato e o direito material constante na medida provisória. Eu acho que as dúvidas foram todas respondidas. Espero que vocês tenham gostado dessa matéria. Se vocês tiverem alguma dúvida acerca de direito trabalhista empresarial, por favor, deixe nos comentários. E agora eu os convido para nos seguir no Instagram, que é @machado_salvati_cunha_adv. E também no nosso canal do YouTube, Programa Viva a Vida com Virgínia Machado. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua presença, doutora. Eu que agradeço, doutora. Até a próxima. Fiquem com Deus.